Boa noite, 3 de fevereiro, hoje é quinta-feira. Desinformação, gráfico mãe, ou visionário talvez fosse a palavra mais correta, mas vamos lá. Eu peguei apenas para ilustrar a produção industrial 2003, 4, 5, 6, 7, 8 até 2021. Aqui houve uma queda grande. Caiu em 2020 4,5%, negativo aqui. Tem explicação? Tem. Foi a pandemia. Estou vendo aqui que caiu 7,1% no governo do PT. Tem explicação? Tem. Bolha imobiliária, papel de papel. Derivativos, aquela crise bancária norte-americana em 2009. Tem explicação aqui? Tem. Tem que ser correto. Tem explicação aqui? Tem. O que houve que aqui caiu 6 e pouco por cento, 8 e pouco, 13? 13 anos do PT. Qual a explicação para aqui? Contas públicas. Não teve crise nenhuma, foi desorganização financeira. Por isso que eu digo, são dois gráficos. Esses gráficos vai fazer você votar certo ou errado. Esses 13 anos aqui, se você pegar 10, 20, 30 gráficos, você vai ver uma tragédia em 2013, 14, 15. 1,5 milhão, 1,3 milhão carteira assinada por Brecht. O desemprego foi de 6 milhões para 13 milhões. Com a pandemia, nesses 3 anos e pouco, do Bolsonaro, ele foi a 14% e já voltou. Quer dizer, trabalhou duro e já está voltando. Aqui não teve nada. Alguém, quando fala em votar nesse partido, já tem problema de cabeça. O que é isso aqui, ó? Trajetória anual da produção industrial. 4,5% aqui, caiu 8, caiu 6, está repetitivo, já tinha colocado isso ali atrás. Mas o que eu quero dizer, isso aqui em 2005, 2015, 14, deve ser em 2015. Aqui eu falo, te cuida de um meca. A dívida estava começando a ir embora. 1, 2, 3, aqui eu chamava atenção. Eu trabalhava numa pessoa e na hora do almoço conversava com o peão executivo. E eu chamava atenção, ó, vai pro brejo, vai pro brejo. Vai não, foi, cara. Olha os dois gráficos mães que eu falo. Você tem a economia e a pandemia. A economia está aqui, a pandemia está aqui. Aqui são 2 anos, 2020, 2021 e agora estamos em 2022. Isso aqui é óbitos. A pandemia passou na Itália e na Espanha, esse vermelho e azul aqui, ó, em 3 a 4 meses. No Brasil ficou 2020 o ano inteiro e a imprensa metendo a lenha. Esqueceram que nós somos um continente que cabe um caminhão de países da Europa aqui dentro. Depois, em 2021, outra encrenca. Se a turma do Fica em Casa, um monte de artista global, eles tinham que fazer o carnaval aqui, né? Quando nós fomos a 4.200 óbitos. Não, eles fizeram aqui. Quer dizer, todos eles sumiram do mapa, se perderam. A força da verdade suplanta qualquer coisa. Então, o que ocorre? Hoje nós batemos um recorde aqui, nós estamos no auge aí da Ômicron, mas a média está em 700 e já vira isso. Uma semana e pouco, começa a cair os casos e também deve cair os óbitos. Mas esse é o gráfico mãe da pandemia. E você tem o gráfico mãe da economia. Quem mata mais? Esse ou esse? Esse é morte matada e morte morrida. Esse dá manchete, esse não dá. Nós estamos em torno de 600 mil óbitos aqui. Aqui, ó, se você pegar 5 mil mortes por dia, isso aí é transparência.gov.br. 5 mil multiplicado por 365 vai dar 1 milhão e 800 mortes por ano. 3 vezes mais do que isso. Dentro desse 1 milhão e 800 estão os idosos, mas principalmente o pessoal do desespero. Aquele pessoal que vai se perdendo pela vida. A morte aqui, gente, esse gráfico e esse são dois gráficos mãe. Isso aqui é a dívida brasileira. É aqui que quando você arrecada os impostos, o presidente, ele faz o quê? Cada vez ele paga mais juro, cada vez ele tira menos do social,
educação, saúde, segurança, e joga para os banqueiros. Então você, na hora de votar, tem que entender. Está vendo a nossa dívida aqui? Ó, saiu essa semana. Eu falei que eu ia falar sobre isso. Se ele voltasse em 2015, 14, 13, 12, 11, 10, a dívida nossa estava em 50% do PIB. Sem crise nenhuma, levaram para 75%. Você vê que isso aqui é um ponto que eles marcam aí, né, por ano. É todo dezembro aqui, não precisa marcar todo mês, marca todo dezembro. Então eles levaram de 50 para 75, subiram 25% a nossa dívida. Está em quase 7 trilhões. Aí com a pandemia, o Bolsonaro levou lá em cima, quase a 90, mas o Guedes é fumo ruim. Aí o que ele fez? Fechou agora essa semana em 80%, quer dizer, se você sair daqui de 75 para 80, ele imediatamente, com crise de chuva, com várias crises no mundo, ele conseguiu voltar. Então, nós estamos com um país praticamente igual. E as projeções, era que isso aqui ia para 100%, 130%. Costumo falar, o Tarcísio é excelente, mas o Guedes é melhor ainda. Então, aqui mata muita gente, a desesperança, fecha a fábrica, você dá dinheiro demais para o banqueiro. O partido que mais ajuda o banqueiro é quem eleva a sua dívida, cara. Além de dar dinheiro de juro, sobe a inflação, o pessoal se manda, que ninguém quer investir em país que não cuida das contas públicas, e depois você fica falando. Então, os assassinos da nossa pobreza estão aqui, ó. É a relação dívida-PIB. Isso aqui faz parte, o mundo inteiro teve. Agora aqui não, aqui é safadeza sem vergonhice. Aqui vocês viram todo o histórico, né? Eu abri esse gráfico aqui dá para ficar falando um ano inteiro, né? Você pega de saída, eu ficava doido aqui quando eu estava marcando, porque Europa 3 meses, aqui no Brasil é diferente, é diferente, é diferente. Não adianta falar nada, a imprensa é comprada, vendida, sei lá. E aqui, o segundo gráfico, mãe, que eu falei, isso aqui é aqui que você assassina uma nação. Aqui que seus esquerdistas aparecem. Eles vão lá, destrói a economia, o seguinte, vai tentar segurar, mas tem que arrochar as contas, e aí depois eles voltam falando. É que nem a Petrobras, a gasolina da cara. Quem destruiu a Petrobras está falando hoje que vai baixar o preço da gasolina. Não é um moleque mesmo. Só para você ver o nível da nossa imprensa. Eles não falaram nisso, isso tinha que ser manchete garrafais. Mas eles falaram que a nossa dívida foi para 7 trilhões, 6,97. Olha, esse gráfico é errado falar. Por quê? Eu devia R$ 500 e ganhava 1.000. Eu passei a dever 550, mas meu salário subiu. Então, não se olha a dívida. Você deve falar nela, mas você tem que falar a relação dívida-PIB. A dívida subiu, mas o PIB subiu também. É outra maneira errada de falar. Mas vamos ficar nesse gráfico assassino. Esse aqui mata 3, 5, 6, 10 vezes mais do que pandemia. Eu já falei desse gráfico. Esse gráfico é uma coisa de doido. Começou no Fernando Henrique, superávit primário. A linha vermelha aqui você não pode cruzar para baixo. Todo mês você separa um pouquinho para pagar o juro da dívida. Todo mês você separa um pouquinho, essa linha azul aqui. Todo mês, aí o FHC, o Lula deu uma fraquejada aqui, a Dilma, ó, não pagou o juro e gastou mais. Não pagou o juro e gastou mais. Não, agora está o Guedes desesperado e conseguiu esse ano, olha que obra-prima. 2011, 12, 13. Aí, ó, você não pagou o juro e gastou mais. Não pagou o juro e gastou mais. Olha lá, 150 bi que você jogou em cima, você não pagou o que você pegou emprestado e gastou mais. O Guedes, ano passado, gastou 700 bi para ajudar os mais pobres e os não pobres que não tiveram de onde tirar. Fica em casa, uma doideira falar com o pobre. E quem não tinha fábrica, não tinha nada, vai fazer o quê? Esse ano é inexplicável isso aqui. O Guedes já conseguiu equilibrar e separou um pouco do juro. Esse é o superávit primário. É você voltar para a linha de cima. Esse cara é maluco fazer o que ele fez. É um gênio esse Guedes. E para encerrar, né? A 7/11/2021. Fantástico. Isso aí não é jornalista, é coisa de doido. Bolsonaro deixa a deterioração
econômico como herança para 2023. O cara está de brincadeira, né? Eles não pagaram o juro da dívida, gastaram a mais. Está aprovado aqui, ó, basta vocês entrar aí todo mês eu acompanho, quando você vê os superávitos, todo mês ele sobe um pouquinho, desce, sobe, desce, sobe, desce, é a sazonalidade. Mas no fim do ano, sai esse número aqui. Vamos ver se daqui para frente a gente consegue equilibrar, porque esse ano é um pouco mais difícil. E essa manchete aqui é a cereja do bolo. O cara quebra o país e a imprensa fica falando isso para o pessoal mais simples. Difícil de entender, né? Bom, boa noite. Tudo de bom.